Alô, pessoal, dando seguimento a este curso de recurso de revista, já temos aqui os nossos dados que utilizaremos na nossa peça. Então, temos a Lei Federal, artigo 477, parágrafo 8º da CLT, a súmula do TST 462, todos esses elementos normativos que falam da mora do trabalhador que afasta o pagamento dessa multa do artigo 477, nesse caso hipotético que estamos dando de exemplo. E para fins de dissídio jurisprudencial, encontramos este julgado do Regional, da 4ª Região, que utilizaremos para fundamentar o recurso de revista com base no artigo 896-A da CLT. Súmula vinculante, não encontramos nada, OJ também não, e jurisprudência da STI também não. O que vamos fazer agora, pessoal? Vamos aparar as arestas, vendo hipóteses de cabimento do recurso de revista previsto no artigo 896-B, C, recurso de revista no caso de acórdão proferido com base em recurso ordinário interposto de sentença no processo do trabalho que correu pelo rito sumaríssimo. Também a possibilidade de recurso de revista na execução, seja fiscal ou não. Então vamos dirimir estas dúvidas. Porque a partir da próxima aula já vamos entrar na parte de redução a texto de tudo que encontrarmos, vendo os requisitos mais detalhadamente do recurso de revista. E, para tanto, você não pode ter nenhuma dúvida se está fazendo um recurso de revista cabível dentro daquelas hipóteses previstas. Então, vamos solucionar este tipo de questão sobre o cabimento de recurso de revista, sabendo que o nosso exemplo é com relação à linha A do 896. Mas vamos dar uma passada geral nas outras hipóteses agora. Pois bem, nós vimos no artigo 896-A que não tem a previsão expressa de recurso de revista por contrariedade ao J. Só que eu falei que em 2014 tivemos esta lei 13.015, que inseriu esta possibilidade de maneira expressa. E também nós temos a OJ 219. É válida para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos a invocação de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que das razões recursais conste o seu número ou conteúdo. Essa OJ de 2001. Então já havia esse entendimento do tribunal. No exemplo hipotético que estamos trabalhando para fazermos o nosso recurso de revista de modelo aqui, neste curso. Nós não temos essa hipótese de contrariedade ao OJ. Nós separamos uma súmula, um julgado do TRT4 e o dispositivo de lei federal sobre o qual incide essa divergência jurisprudencial. Mas você sabe que também é cabível recurso de revista por contrariedade ao OJ. É importante você ter isso em mente, porque a partir de agora veremos as outras hipóteses de cabimento do recurso de revista. Por exemplo, artigo 896-B. Cabe recurso de revista contra decisões proferidas em colegiado pelos regionais em sede de recurso ordinário, quando, aí tem a linha A e agora a B, derem ao mês do dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial. Observa que a linha A falou de lei federal. Agora estamos tratando de lei estadual ou norma coletiva ou regulamento empresarial. Mas tem uma condição para você interpor recurso de revista com base nessa legislação. Legislação é um termo genérico para você se referir à lei e a outros normativos. Se você falar lei é lei, mas legislação é um termo genérico. Então, esse tipo de legislação permite o recurso de revista, mas tem uma condição, e é importante você entender bem isso. Somente cabe recurso de revista por dissídio jurisprudencial com relação a esta legislação aqui, se ela for
de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Então tem que ter uma interpretação divergente, um dissídio, com relação a esse tipo de legislação, mas de forma que abranja mais de um regional. Esse normativo, essa legislação, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho, tem que ser aplicada em base territorial abrangida por mais de um TRT. Qual é o exemplo clássico? É com relação ao TRT2 e o TRT15, São Paulo e Campinas. Presta atenção aqui agora. Estado de São Paulo. Você tem o TRT2, São Paulo, só que você tem também o TRT15, Campinas. Imagina a cena. Aqui em Campinas tem o Sindicato dos Trabalhadores das Casas de Saúde e uma convenção coletiva abrangente de todo o estado de São Paulo, firmado entre o Sindicato das Casas de Saúde e o Sindicato dos Trabalhadores em Casas de Saúde. Um trabalhador, com base nessa convenção coletiva, ajuiza uma ação trabalhista requerendo a aplicação de uma norma coletiva, por exemplo, que fala de um percentual maior que o previsto da CLT para fim de pagamento de horas extras. Em São Paulo, também tem trabalhadores das casas de saúde abrangidos por essa convenção hipotética. Só que aqui em São Paulo, o juiz não reconhece a aplicação desse normativo a esse trabalhador. Em Campinas, o juiz também não reconhece. Ambos recorrem ordinariamente. O TRT2 reconhece a aplicação e o TRT15 não reconhece. Então, com base a uma convenção coletiva aplicável em mais de uma base territorial abrangida por mais de um TRT, houve um dissenso jurisprudencial sobre um mesmo fato. Então, tem que ter aquela mesma base fática, a questão da hora extraordinária e uma interpretação diversa dos TRTs. Com relação à lei estadual, a mesma coisa. Você vai ter uma lei estadual, de São Paulo, por exemplo, que seja aplicada a trabalhadores da capital e também abrangidos pelo TRT Campinas, e teremos acórdãos divergentes sobre esta mesma lei estadual e uma mesma base fática. Portanto, se você se encontra nessa situação no seu trabalho como advogado, saiba que o 896-B também permite recurso de revista por dissenso jurisprudencial. Ah, professor, mas no meu caso aqui, da lei estadual ou do regulamento empresarial, a minha questão é com relação à violação da lei federal, a súmula vinculante, a súmula do TST. Nesse caso, você se enquadra então no 896A. O B serve para especificar essa questão do dissídio jurisprudencial com relação a esse tipo de legislação que está aqui. Seguindo, OJ 147. É inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. Então, o mais importante do 896-B da CLT é você entender essa situação da base territorial. E o exemplo de São Paulo e Campinas, TRT2 e TRT15, serve para te ilustrar isso, para você não esquecer. Vamos ver agora a situação do rito sumaríssimo, que está previsto no 852A e o recurso de revista no parágrafo 9º do 896. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição Federal. Portanto, pessoal, pelo rito sumaríssimo não cabe recurso de revista por dissídio jurisprudencial. Súmula 442 do TST. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST.
não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal. Ou seja, também não cabe recurso de revista nas causas sujeitas ao rito sumaríssimo, por contrariedade ao OJ. Então você, rito sumaríssimo, não pode trabalhar com recurso de revista, com base em dissídio jurisprudencial e por afronta à orientação jurisprudencial. Outro detalhe, não importa se o seu recurso de revista está dentro do rito sumaríssimo. Com relação àquela situação do pré-questionamento, a questão jurídica, a tese, tanto com relação à base fática quanto ao normativo, no caso, uma súmula do TST ou dispositivo da Constituição Federal, precisa ter sido pré-questionado, ok? Ah, mas se o tribunal foi omisso quanto a isso, aí você aguarda, vamos trabalhar em aulas futuras a situação dos embargos de declaração pré-questionadores. Execução. Cabe recurso de revista em execução? Cabe. 896, parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente, de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da CF. É cabível recurso de revista, mas de modo bastante restrito. Somente caberá recurso de revista na execução por ofensa direta e literal à Constituição Federal. Restringiu muito mais do que o 896A, mas aqui a gente está falando de execução. E por que assim, pessoal? Porque já ocorreu todo um trâmite processual na fase de conhecimento, com várias possibilidades recursais. E dessa feita, o legislador entendeu que na fase de execução, as possibilidades de recurso devem ser mais limitadas. Súmula 266. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive as embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à CF. Portanto, pessoal, na execução, somente recurso de revista por violação direta à Constituição. Qual é o recurso cabível nas execuções? Aquele recurso que é interposto na vara do trabalho para o TRT. É o agravo de petição. O agravo de petição é o recurso das execuções trabalhistas. Então, imagina a cena. O juiz homologa os cálculos, o que o faz por sentença, você não concorda com essa homologação, porque o exequente não juntou planilha, etc., sem memória de cálculo, e você quer recorrer. Qual é o recurso? Agravo de petição, é o recurso da execução trabalhista. O tribunal mantém essa sentença. Qual é o sucedâneo recursal? Recurso de revista. Mas como você está em sede de execução, essa execução que segue o processo de conhecimento trabalhista, só cabe esse RR por violação direta à Constituição Federal. É um recurso com hipótese muito mais restrita na execução. Agora, seguindo em frente, vamos ver outra coisa. É um outro tipo de execução. O que é CDA? É a certidão de dívida ativa. Quando que você tem uma certidão de dívida ativa na Justiça do Trabalho? Quando tem um crédito constituído e esse crédito é fiscal. Por exemplo, uma multa aplicada pela fiscalização do trabalho. O auditor fiscal do trabalho foi até determinada empresa, verificou várias infrações com relação a normas regulamentadoras, no que tange a iluminação, temperatura, refrigeração, etc. Qualquer coisa que diga respeito à fiscalização do trabalho. A empresa é notificada dessa multa, não paga, esse crédito é constituído em dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial executado lá na Justiça do Trabalho. Portanto, aqui é uma execução fiscal. É um processo de execução, mas não é mais aquela execução que se segue a um processo de conhecimento trabalhista. O processo já nasce de execução. Nesse caso, as hipóteses de recurso de revista elas são mais amplas. Por que são mais amplas? Porque aqui o processo trabalhista ele já nasce na execução. Então, faz-se necessário ampliar mais as possibilidades recursais a fim de se garantir
a ampla defesa, o contraditório, um respeito ao devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 e 55 da CF, bem como permitir ao TST uniformizar a jurisprudência, ou seja, para que ele tenha mais elementos fáticos, jurídicos, no que diga respeito à problemática envolvendo certidão de dívida ativa. Então aqui cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial, por ofensa à Constituição Federal, nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas CLDT criada pela lei tal. Então, o que você tem que guardar? Eu tenho uma execução trabalhista. Ela segue um processo de conhecimento? Somente cabe recurso de revista por violação literal e direta à CF. Eu tenho um processo de execução, mas não teve processo de conhecimento. É uma CDA. Aí você tem hipóteses recursais amplas, inclusive dissídio jurisprudencial. É importante você ter em mente quais são os casos em que é possível recurso de revista por dissídio jurisprudencial. Então, aqui é um caso. Agora, eu tenho uma execução que se seguiu a um processo de conhecimento, trata-se de execução de verbas trabalhistas, só que a questão envolve CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Nesse caso também, as possibilidades recursais são amplas. Você pode fazer recurso de revista por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição. Tá ok, pessoal? Então é importante você ter em mente quais são os casos em que cabe o dissídio jurisprudencial, porque é o mais complicado de você fazer. Está dentro dessa hipótese? Presta atenção em tudo que vamos falar sobre dissídio jurisprudencial. A sua hipótese não é de dissídio jurisprudencial, você está em sede de uma execução trabalhista somente, não envolve CNDT, não envolve execução fiscal, ou o seu acordo foi proferido no rito sumaríssimo, aí você vai trabalhar com todas aquelas dicas que falamos para você observar o dispositivo violado e vai aguardar a nossa aula de redação. Como que a gente vai redigir essa peça, seja com relação à violação de súmula, de orientação jurisprudencial, de afronta à lei federal. Aí você aguarda essa parte da redação. Mas com relação à pesquisa, saiba quando que você deve fazer a pesquisa de dissídio jurisprudencial. Tá ok, pessoal? Ficamos por aqui e seguiremos em frente com mais recursos de revista na prática. Até lá, um abraço.